Aproveitando essa pauta de Bitcoin que você citou, você enxerga um mundo através dessa competição que pode existir entre um dinheiro privado e um dinheiro estatal, onde a gente teria uma ausência de inflação, talvez até de maneira mais estrutural, né? As coisas ficando cada vez mais baratas, um processo deflacionário? Porque se a gente for pensar, até na época do lastro-ouro, por exemplo, você tinha uma inflação porque havia descoberta de novas minas de ouro, então havia um aumento de oferta monetária, mas era sempre um aumento pequeno. E se a economia se tornasse mais produtiva, com mais bens e serviços, isso sendo mais ofertado, o aumento disso sendo maior do que o do dinheiro, então a tendência era que o dinheiro comprasse cada vez mais coisas. Você vê isso acontecendo novamente? No curto prazo, difícil. E talvez nem nas nossas vidas a gente vai ver uma economia com dinheiro que mantém realmente estabilidade de poder de compra. E não estabilidade do crescimento da taxa de inflação, que é o que hoje eles chamam de estabilidade de preços. Mas para usar o exemplo do ouro, é interessante como, quando a gente vivia no padrão ouro, ou até mesmo na prata, durante décadas e séculos, realmente havia uma estabilidade de preços no longo prazo. Alguns anos eram anos inflacionários, mais descoberta de ouro ou mais crédito bancário na praça, isso fazia com que os preços aumentassem, mais dinheiro circulando. Mas esses episódios eram autocorrigidos por anos depois de deflação. Então a gente consegue ver, e tem um gráfico do Banco da Inglaterra muito interessante, de 800 anos do nível de preços. E a gente vê que de 1200 até 1971, praticamente, ou 1930, quando confiscaram o ouro nos Estados Unidos, ou forçaram a entregar por um preço X, a gente tinha anos de inflação, anos de deflação, anos de inflação, anos de deflação. Então, o índice de preços era realmente estável. E aí chega o século XX e esse indicador faz assim, ó, pá, é uma pancada para cima, porque a gente só tem taxa de inflação. Não tem mais esses episódios de correção de deflação. Então, respondendo à pergunta, é difícil a gente vislumbrar que isso possa acontecer tão cedo, porque nenhum governo quer abrir mão da emissão monetária. Essa que é a verdade. Eu vou além, não é apenas abrir mão, mas proíbe qualquer concorrência. E foi o que acontece desde sempre, não é permitido a concorrência monetária. E o Bitcoin existe só porque não é possível pará-lo e porque ele ainda não é percebido como um real concorrente para as moedas estatais. Até hoje, economistas acham que isso é um grande devaneio de libertário, de geek, que não vai ter futuro e que não tem como ser moeda. E por isso que até hoje é não ignorado, mas talvez subestimado. Mas difícil a gente ver nas nossas vidas, talvez, um mundo onde a economia cresça e os bens e serviços vão ficando mais baratos ano após ano. Que é o normal, como você explicou, né? O crescimento econômico ele é deflacionário por definição. Que é outra coisa